Olá, muito boa noite para você. Hoje é dia 25 de março de 2025. Eu sou Paulo Leite e o Direto do Plenário está no ar. Abertura. Você acompanha a qualquer momento e ao vivo aqui com a gente Apresentador a sessão de Paulo hoje Leite. no Tribunal Superior Eleitoral. A pauta dessa noite de julgamentos tem 8 processos previstos. Casos que envolvem, por exemplo, inelegibilidade, registro de candidatura e propaganda eleitoral antecipada. O primeiro item da pauta, que tem origem no município de Jaqueira, em Pernambuco, é um recurso da coligação Gente que Ama Jaqueira contra a candidatura de Marivaldo Silva de Andrade ao cargo de vereador ali no município. Os detalhes na tela. Recurso especial eleitoral. É uma discussão sobre inelegibilidade por rejeição de contas públicas, que tem como relatora a ministra Isabel Galotti. Esse é o item 1 da pauta de hoje. Bom, é um recurso contra uma decisão individual da própria relatora no TSE, a ministra Isabel Galotti, que reformou um acórdão do TRE de Pernambuco e negou o registro de candidatura do Marivaldo Silva de Andrade ao cargo de vereador. Tudo isso, né? Eleições do ano passado, eleições de 2024. A ministra Isabel Galotti, entendeu nesse caso, que a gente acompanha ao vivo daqui a pouquinho, incide a causa de inelegibilidade relativa à condenação por ato doloso de improbidade administrativa em desaprovação de contas, processo 1, portanto, da noite de hoje. O processo seguinte, o segundo da pauta dessa noite, é um recurso de Francinete Alves de Oliveira Gifone, mais conhecida como doutora Francinete Gifone, contra a decisão que a barrou das eleições do ano passado, também 2024, quando ela tentaria uma vaga na Câmara de Vereadores de Fortaleza. Os detalhes também aqui na tela para que você acompanhe junto com a gente. É um debate sobre registro de candidatura que envolve demissão do serviço público. Nesse segundo caso, o relator é o ministro Floriano de Azevedo Marques. Outra informação importante aqui para você que nos acompanha. O Tribunal Regional Eleitoral também tornou inelegível por 8 anos por demissão do serviço público em decorrência de processo administrativo. Bom, iniciado o julgamento no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, o relator votou pela reforma dessa decisão do TRE. Logo depois, o ministro Antônio Carlos Ferreira pediu vista desse processo e é, portanto, com esse voto vista que a gente deve voltar a acompanhar esse segundo item da pauta dessa noite. Bom, o terceiro, que tem como relator o ministro Antônio Carlos Ferreira, é outro julgamento sobre inelegibilidade. O primeiro julgamento, a primeira pauta da noite, também é sobre inelegibilidade. Bom, é mais uma ação do ex-vereador Fábio Augusto de Oliveira Brasil. Eu digo mais uma porque em dezembro do ano passado, o TSE já tinha decidido por unanimidade rejeitar a candidatura dele ao cargo de vereador em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. É que, segundo o Ministério Público, que é a outra parte nesse processo, Fábio Brasil, mais conhecido como Fabinho Varandão, responde a processos criminais que evidenciam a ligação dele com o crime organizado. A gente tem mais informações aqui também para você. No fim das contas, é um recurso dele questionando o indeferimento, a negativa do registro de candidatura do ex-vereador ao cargo de vereador lá em Belford Roxo, Rio de Janeiro, nas eleições do ano passado. Ele teve o registro negado, não pôde disputar, portanto, as eleições do ano passado, em razão de participação em milícia e práticas de extorsões e porte ilegal de armas. No caso, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, confirmou a decisão do TRE do Rio de Janeiro. Bom, seguindo a pauta, a gente chega no item 4, que é um recurso da Joseilma Quitude Sobreira, mais conhecida como Ilma Valério. Ela ficou em segundo lugar na disputa pela Prefeitura de Carnaíba, em Pernambuco, e foi multada em R$10 mil pelo TRE por propaganda eleitoral antecipada. Um caso que tem como relator, no TSE, o ministro André Ramos Tavares.
Bom, são informações para você da pauta dessa noite. Eu lembro que a sessão do Tribunal Superior Eleitoral começa em instantes. Enquanto isso, veja as notícias mais recentes da Justiça Eleitoral. Bom, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu manter no cargo a prefeita de Aquidabã, Sergipe, eleita no ano passado. É uma decisão da última sessão, da sessão mais recente do TSE. E a reportagem é da Carolina Chaves. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral analisaram o recurso da prefeita eleita de Aquidabã, município de Sergipe, Ana Helena Carvalho Fontes. A prefeita foi adotada aos 2 meses de vida pelos avós, considerada filha socioafetiva e, dessa forma, irmã da tia, casada com o prefeito anterior. Para o Tribunal Regional, ela é parente de 2º grau do ex-prefeito e, por isso, inelegível por parentesco, o que é proibido pela Constituição. O artigo 14 da Constituição Federal prevê que são inelegíveis o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. A ministra Isabel Galotti entendeu que a adoção foi mera formalidade para os avós custearem as despesas da neta. E isso não significa que tivessem atuados como pais da prefeita. Foi considerada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o vínculo socioafetivo é caracterizado quando há uma exteriorização dessa qualidade para a sociedade. Dessa forma, a prefeita vai permanecer no cargo. A decisão foi unânime. E o TSE cassou o registro de candidatura do prefeito eleito da cidade de Mongaguá, que fica em São Paulo. Paulo Wiazowski Filho, do PP, teve a candidatura indeferida por ato de improbidade administrativa. Amanda Mustafa tem as informações para a gente. O caso foi julgado na sessão do TSE desta terça-feira. A maioria do plenário acompanhou o voto do relator, o ministro André Mendonça, e mudou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral Paulista, que tinha deferido o registro de Paulo Wiazowski Filho quando foi prefeito em 2012. A decisão do TRE foi tomada apesar de o ex-prefeito ter as contas rejeitadas e ser comprovada improbidade administrativa. O Tribunal Regional entendeu que a conduta de Paulo Wiazowski Filho não causou dano ao erário, enriquecimento ilícito ou mesmo favorecimento pessoal e que a gestão atuou nos limites do poder discricionário da administração pública. O ministro André Mendonça discorda. Para o relator, a desaprovação das contas pela Câmara Municipal constatou ato doloso de improbidade administrativa e enquadramento em causa de inelegibilidade, como estabelece o texto da lei complementar sobre o assunto. O ministro ressaltou que as irregularidades que justificaram a rejeição das contas foram apontadas tanto na decisão da Câmara Municipal quanto no parecer do Tribunal de Contas de São Paulo. Acerca dos motivos, prossegue o acórdão regional. Acerca dos motivos da rejeição dessas contas, entre o mais, foram consideradas as seguintes irregularidades. 1. Déficit na execução do orçamento. 2. Resultados financeiros e econômicos igualmente negativos. 3. Indisponibilidade financeira para o pagamento da dívida de curto prazo. 4. Descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Insuficiência no pagamento dos precatórios judiciais. 6. A falta de recolhimento dos encargos sociais devidos no exercício. E 7. A realização de despesas com publicidade em desconformidade com o artigo 73, 6, a linha B da Lei 9.504 de 97, dentre outras irregularidades. Paulo Wiazowski Filho foi o candidato mais votado nas eleições de 2024, mas não assumiu a prefeitura. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, o município é comandado de forma interina pelo presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Berbis de Oliveira, do União.
Também em plenário, os ministros da Corte Eleitoral confirmaram os mandatos de 2 políticos baianos. E a repórter Evne Araújo traz os detalhes. No primeiro caso, o plenário do TSE confirmou o registro de candidatura de Jânio Natal, reeleito prefeito de Porto Seguro nas eleições de 2024. O político já havia sido eleito para o cargo em 2 cidades baianas. No entanto, em 2016, renunciou antes de tomar posse. A controvérsia envolveu a suposta configuração do 3º mandato consecutivo dele. A maioria do colegiado acompanhou o voto do relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, de que, ao não ser diplomado, o mandato não pode ser computado na regra. O mandato, para fins de inelegibilidade, pressupõe o efetivo exercício do cargo, não bastando a mera diplomação, e o candidato não chegou a exercer o cargo. Quanto à alegação de que as transferências de domicílio e a renúncia caracterizariam manobra para a perpetuação do grupo familiar no poder, ressalto que, embora os recorrentes atribuam ao recorrido a intenção deliberada de artificializar a eleição de seu irmão e esquivar-se das hipóteses constitucionais de inelegibilidade, tal conclusão situa-se mais no campo das presunções do que na realidade objetiva dos autos. No segundo julgamento, o plenário do TSE confirmou o mandato de Ana Sheila Lemos Andrade, reeleita prefeita de Vitória da Conquista também nas eleições de 2024. Por unanimidade, o colegiado afastou a suposta alegação de inelegibilidade reflexa de parentesco e descaracterizou o exercício de um 3º mandato consecutivo do mesmo grupo familiar no cargo. Ana Sheila é filha de Irma Lemos, que foi vice-prefeita de Vitória da Conquista antes dela. Irma ocupou a chefia do Executivo Municipal por 13 dias, em substituição ao prefeito, afastado por problemas de saúde. Isso ocorreu antes de Ana Sheila ser eleita por 2 vezes ao cargo. O ministro Ramos Tavares considerou que, no caso específico, não houve um 3º mandato consecutivo do grupo familiar, já que a mãe de Ana Sheila apenas substituiu o prefeito por um período, enquanto o gestor estava afastado. A compreensão do tribunal é no sentido de que nem toda substituição configura efetivo exercício de mandato, especialmente, estamos falando aqui, para fins de inelegibilidade. Ressalte-se ainda que o prefeito, que foi substituído pela vice-prefeita, mãe da candidata à hora gravada, afastou-se do cargo em afastamento que é, no meu modo de ver, juridicamente considerado como provisório. Em Minas Gerais, já está valendo o cumprimento de mandados judiciais por meio de mensagens de WhatsApp. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado regulamentou as regras para intimações, notificações e citações. E a repórter Manuela Borges explica para a gente. O novo recurso já está sendo utilizado pelos juízes e zonas eleitorais de Minas Gerais. A resolução aprovada no ano passado institui e regulamenta o cumprimento eletrônico de mandados judiciais na primeira e segunda instâncias da Justiça Eleitoral do Estado, tanto nos processos judiciais como nos administrativos. Ao permitir a notificação via aplicativo de celular, a norma traz mais agilidade ao cumprimento de mandados judiciais. Mas há regras para isso. A comunicação de atos processuais só poderá ser feita por WhatsApp se a autoridade judicial já tiver intimado as partes a informar os números de telefone. Como medida de segurança, o sistema pede que a pessoa tire uma selfie, segurando o documento de identidade ao lado. Quando o cartório eleitoral receber a mensagem com a foto e a pessoa aceitar os termos do sistema, já estará habilitada a ser notificada de forma digital. As citações, intimações e notificações feitas por WhatsApp serão acompanhadas de cópia da decisão relacionada ao processo e dos documentos necessários ao cumprimento do ato, com identificação do número da ação, nomes das partes e dos advogados envolvidos. A confirmação deverá ser feita por meio de resposta, contendo expressões como intimado, recebido ou confirma o recebimento. Se não houver resposta em 2 dias úteis, a notificação será feita pelas formas tradicionais previstas em lei. O cartório eleitoral deverá juntar nos autos a tentativa de comunicação.
A parte ou testemunha que não quiser receber notificações por meio de aplicativo será comunicada pelos demais meios, que é o envio de correspondência pelos correios ou entrega por meio de oficial de justiça. A medida tem como objetivo tornar mais ágil e econômico o cumprimento de mandados judiciais. Em algumas partes do país, o documento pode levar até 2 semanas para chegar ao destinatário. O Tribunal Superior Eleitoral e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados firmaram um acordo para capacitação de juízes eleitorais. O foco é o direito digital e a eficiência na jurisdição eleitoral. A reportagem agora é da Daniela Ramalho. O Tribunal Superior Eleitoral e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, assinaram um acordo para promover a capacitação e o aperfeiçoamento de magistrados que atuam ou pretendem atuar como juízes eleitorais. Participaram da assinatura do documento a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, o ministro do STJ e presidente do ENFAM, Benedito Gonçalves, e o ministro Cristiano Zanin, diretor da EGE. O acordo, com duração de 60 meses, tem como objetivo ampliar o conhecimento desses profissionais em temas como direito digital, contribuindo para uma jurisdição eleitoral mais eficiente. Que nas próximas eleições, já a partir do próximo ano, a gente tem, então, essa possibilidade de juízes recebendo informações e desempenhando com mais tranquilidade o papel, as funções muito inovadoras, algumas, cuja consequência será o chamamento preferencial de juízes na designação para juízes eleitorais. A Escola Judiciária Eleitoral do TSE será responsável por organizar os cursos. No Ceará, uma conquista histórica. Em menos de um mês, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado instalou pontos de inclusão eleitoral em 79 municípios. Agora, todas as cidades cearenses contam com o atendimento da Justiça Eleitoral. As informações com o Rafael Porfírio. De norte a sul do Ceará, o atendimento da Justiça Eleitoral ficou ainda mais acessível. Os pontos de inclusão eleitoral foram inaugurados entre 21 de janeiro e 14 de fevereiro, beneficiando mais de 1.200.000 pessoas. Nos locais, os eleitores conseguem fazer o cadastro biométrico, emitir e atualizar documentos eleitorais. Todos os espaços garantem acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os novos pontos seguem as diretrizes da política de atenção prioritária ao primeiro grau de jurisdição no Estado. A lista completa dos municípios com unidades em funcionamento está disponível no site do TRE do Ceará. Em 2024, o Ministério Público do Trabalho registrou quase 1.000 denúncias de assédio eleitoral. Afinal, era ano de eleição. Veja os detalhes agora na reportagem da Marta Ferreira. O assédio eleitoral no trabalho é quando o patrão ou um colega tenta forçar ou constranger o trabalhador a votar em um candidato ou partido político específico. Um exemplo clássico é aquela reunião para fazer campanhas políticas. Outro é obrigar o uso de uniformes de determinada campanha eleitoral. A lista também inclui ameaça de demissão caso não vote em certo candidato ou promessas de promoção, aumento de salário ou qualquer outro benefício, a depender do resultado das eleições. O assédio eleitoral no trabalho é crime para todos, tanto empregadores quanto colegas de trabalho. O Ministério Público do Trabalho divulgou o relatório sobre sua atuação na prevenção e combate ao assédio eleitoral nas eleições municipais de 2024. Somente no ano passado, o MPT registrou 965 denúncias sobre o tema. Desse total, 420 denúncias estavam relacionadas a assédio eleitoral envolvendo a administração pública. Ao final do primeiro turno das eleições municipais, o Ministério Público do Trabalho recebeu 709 notícias de fato em todo o país, sendo os estados de São Paulo e da Bahia os que receberam o maior número de denúncias, seguidos do Piauí, do Ceará, da Paraíba e de Goiás. Já no fim do segundo turno, foram registradas 905 denúncias, principalmente
de dispensas discriminatórias. O relatório também apontou que a região Nordeste recebeu o maior número de denúncias, seguida pelo Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste. O Ministério Público do Trabalho reforçou o conceito de assédio eleitoral e apresentou as diferentes formas desse tipo de conduta por meio de campanhas de comunicação. Foram divulgados em diferentes mídias e nas redes sociais vídeos e animações sobre as diferentes facetas do assédio eleitoral, além da divulgação de canais de denúncia. O relatório mostra ainda o trabalho de cooperação entre o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Eleitoral. As iniciativas contribuíram para a atuação conjunta contra o assédio eleitoral no trabalho, que pode ser caracterizada por diversas irregularidades nas áreas penal, eleitoral, civil, militar e trabalhista. A sessão do Tribunal Superior Eleitoral começa em instantes e você acompanha ao vivo aqui com a gente. Enquanto ela não começa, você segue aqui com as notícias mais recentes da Justiça Eleitoral. Bom, estudantes de uma escola pública da cidade de São Sebastião, a 20 quilômetros do centro de Brasília, visitaram o Tribunal Superior Eleitoral e conheceram a urna eletrônica e todo o processo de votação. O repórter Estevam Furtado acompanhou e conta pra gente como foi. Já imaginou ter a chance de conhecer de perto urnas usadas no passado? O lugar onde os ministros tomam as decisões e até ver como a urna eletrônica é por dentro? Foi exatamente isso que aconteceu com 30 alunos da Escola CEPROM de São Sebastião. Os estudantes começaram a visita ao Tribunal Superior Eleitoral conhecendo a área externa do prédio desenhado por Oscar Niemeyer. Na sequência, foram para a exposição O Voto no Brasil, no hall do subsolo do edifício sede em Brasília. O que me chamou mais atenção é, obviamente, saber toda a história que teve da Justiça Eleitoral do Brasil e, principalmente, sobre como as mulheres, desde aquela época, elas não tinham muito poder de voto nem de fala para escolher algo que ia ser para todo mundo, que no caso é a parte dos presidentes, de escolher quem vai liderar o país, né? Então é algo que é direito para todo mundo, elas não tinham esse direito desde cedo. No Museu do Voto, os estudantes embarcaram em uma viagem no tempo, descobrindo como as eleições evoluíram no Brasil, desde urnas antigas até as eletrônicas. E lá foi a hora de colocar a mão na massa. Os alunos participaram de uma votação simulada. Pessoal, votações encerradas. Bom, a gente interrompeu a reportagem porque já há movimentação no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Ministra Carmen. Ministros dirigem-se aos seus lugares. Podemos nos assentar. Declaro aberta a sessão desta terça-feira, 25 de março de 2025, do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os senhores ministros da Casa, senhor vice-presidente Cássio Nunes Marques, senhor ministro André Mendonça, senhora ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral, Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministro Ramos Tavares. Com a palavra a ministra Carmen Lúcia. Procurador-Geral Eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhores advogados, servidores, todos que nos acompanham, senhora ministra substituta Vera Lúcia. Hoje não haverá sessão administrativa, eu dou início, portanto, à sessão jurisdicional. Cumprimento o senhor secretário, a quem solicito que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 20 de março de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão, os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, João Paulo Oliveira, assessor-chefe do plenário. E André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 10 horas e 24 minutos foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 5 processos e a sessão foi encerrada às 11 horas e 39 minutos. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, observação ou retificação a fazer na ata e, não havendo, declaro-a aprovada. Apregou para julgamento, primeiro feito
constante da pauta, que é o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600 423-56, procedente de Jaqueira, Pernambuco, relatada pela eminente ministra Isabel Galotti. Houve pedido de destaque formulado pelo ministro Floriano de Azevedo Marques. Neste caso, agravante é Marivaldo Silva de Andrade, agravada coligação Gente que Ama Jaqueira. É um agravo interno interposto contra a decisão pela qual foi reformado o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, indeferindo o requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereador do município de Jaqueira nas eleições de 2024. Na sessão virtual de 14 a 20 de fevereiro de 2025, o processo foi retirado da sessão de julgamento pelo pedido de destaque que tinha sido formulado pelo ministro Floriano de Azevedo Marques. E está no plenário, eu registro a presença do doutor Valdemar Alberto Borges Rodrigues, advogado do agravante, Marivaldo Silva de Andrade. Eu consulto a eminente ministra relatora Isabel Galotti, se mantém o voto proferido no plenário? Sim. No plenário virtual. Pois não. Então, neste caso, eu passo a palavra ao eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, que destacou. Nós todos temos, portanto, a cópia do voto, porque foi lançado no plenário. Senhora Presidente, eu preciso... Por favor, tenha a palavra. Agradeço. Eu gostaria de fazer alguns acréscimos aqui no meu então, voto. Passo a palavra, antes de passar a palavra ao ministro Floriano, passo a palavra a Vossa Excelência. Em razão do destaque feito pelo ministro Floriano, eu observo que foram esse prefeito, ex-vereador, na verdade, candidato a vereador, ele teve contas rejeitadas pela Câmara Municipal. Maria Isabel Galotti, Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral. E 2016 e 2017, por várias irregularidades. A irregularidade que mais chamou a atenção, até porque se configura crime, e na época ele estava sendo alvo de uma ação penal cujo desfecho não se sabe, e por esse motivo a impugnação ao registro de candidatura veio apenas pela linha G, foi um não recolhimento de contribuições previdenciárias relacionadas a esses 2 anos. Eu vou ler só a síntese aqui que está na minha ementa, no voto tem mais detalhes. Extrai-se da moldura fática do acórdão regional que o agravante teve 2 contas públicas rejeitadas pela Câmara Municipal quanto ao cargo de prefeito. No exercício financeiro de 2026, as contribuições previdenciárias descontadas dos vencimentos dos servidores não foram repassadas à Previdência Social, R$ 298.239, e não houve recolhimento das contribuições patronais, R$ 1.013.000. Isso em 2016. No exercício de 2017, que foram as segundas contas rejeitadas, o agravante reiterou a conduta e não recolheu parte das contribuições previdenciárias, sendo 220 mil da cota dos servidores públicos municipais e 686 mil quanto às patronais. Quanto ao ano de 2017, o órgão competente assentou não prosperar o argumento de que o vício decorreu da necessidade de despesas extraordinárias para combater enchentes. Estes gastos totalizaram 158 mil, ao passo que a irregularidade foi de 906 mil naquele exercício. O dolo específico foi evidenciado pela reiteração da conduta em mais de um exercício financeiro envolvendo vultuosas quantias sem justificativa plausível. Eu observo que o primeiro dos motivos pelo que se verifica do cuidadoso voto do relator desse processo de registro no tribunal de origem, os motivos dos 2 anos, dos 2 relatórios, pareceres e conclusões de rejeição das contas desse prefeito, tanto em 2016 como 2017, foram o primeiro desses, não repassar a contribuição
previdenciária recolhida e não fazer a contribuição devida da cota patronal em valores expressivos, mas houve outros que estão bem descritos no voto do eminente relator vencido, na verdade. Que é realização de despesas em valores superiores às receitas do município, comprometendo a capacidade do ente de honrar seus compromissos de até 12 meses, bem como a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato, sem contrapartida suficiente na disponibilidade de caixa. E o relator estabelece, né, no Tribunal de Origem, que se trata de um vício insanável que caracteriza ato doloso de improbidade administrativa, o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a reincidência nessas irregularidades após a notificação do gestor pelo TSE configura dolo específico. Tais irregularidades configuram tamanha gravidade que o Código Penal, em seu artigo 359-C, prevê como crime a conduta do gestor público de assumir a obrigação nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato ou da legislatura e que, portanto, houve uma conduta dolosa de improbidade porque o recorrido realizou despesas em valores superiores às receitas do município e não só isso. O município não possuía condições de honrar imediatamente ou em curto prazo os seus compromissos em até 12 meses. E, além disso, um terceiro motivo que levou a Câmara de Vereadores a rejeitar as contas do prefeito nos 2 anos foi que houve uma infração nos seguintes pontos: despesa total com pessoal acima do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, despesa total com pessoal acima do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e, prossegue o relator, um prefeito não deve pautar os seus atos pela obediência das regras legais. Quanto às despesas de pessoal, em 2016 foi observado que houve o descumprimento com despesas de pessoal. Em 2017 repetiu-se o mesmo descumprimento e que em 2016 foi ultrapassado em 90% o comprometimento de despesa total com gasto de pessoal, e essa situação foi desde o ano 2015, 2016 e 2017 que essa conduta configura ato doloso de improbidade administrativa. E aqui, nesse ponto, o relator vencido citou a inércia do gestor em reduzir o déficit público, apesar da emissão de alertas na Corte de Contas, evidencia o descumprimento deliberado de suas obrigações legais, consubstanciando em ato doloso específico. Não se sabe aqui se o Tribunal de Contas fez alertas, mas o que se tem é que as contas foram rejeitadas em 2016 e em 2017 também por esse fundamento. E por isso o tribunal conclui: falhas detectadas e a reincidência nas irregularidades no ano seguinte, entendo que restou satisfatoriamente demonstrada a prática de ato doloso de improbidade administrativa. Bom, em relação a esses, isso que eu li foi do voto do eminente relator na origem, que, como eu disse, foi voto vencido. E em relação a isso, os votos vencedores, o resultado foi 4-3 na origem. Os votos vencedores se basearam apenas no fato de que o parecer do Tribunal de Contas do Estado era o órgão técnico e, portanto, ele é que devia imperar. Ou seja, esses fatos eles não foram desmentidos, atacados ou impugnados
pelos votos vencidos, mas o que se considerou foi no voto do desembargador Fialho, foi que o voto como houve um parecer do Tribunal de Contas do Estado, esse parecer deveria prevalecer diante da decisão de rejeição pela Câmara Municipal, o que eu já estou demonstrando no voto já disponibilizado aos colegas, que vai contra a jurisprudência desse tribunal e do Supremo Tribunal Federal, que entende que o parecer do Tribunal de Contas não vincula a decisão da Câmara, que o Poder Legislativo é o competente para apreciar as contas e, no caso, elas foram rejeitadas com o quórum previsto na Constituição. Mas o ministro Floriano fez a gentileza de disponibilizar o seu voto e eu penso que o fundamento que merece maior atenção, até porque foi esse em que se fez mais força nessa AIRC e também ocupou foi o único que foi de fato debatido pelos votos vencedores, porque com relação a essas duas outras irregularidades, os votos vencedores apenas se fiaram no parecer do Ministério Público, sem sequer apenas se fiaram no parecer do Tribunal de Contas do Estado, sem sequer descrever os motivos pelo qual o tribunal aprovar as contas, mesmo com excesso de gastos de pessoal e mesmo com despesas nos 2 últimos quadrimestres, que não havia previsão de recursos para cumprir no ano seguinte e deixar para o sucessor restos a pagar também, sem previsão de despesa, conforme entendeu a Câmara Municipal, apesar dos votos vencedores terem optado pela posição do parecer do Tribunal de Contas, não disse quais os fundamentos do parecer do Tribunal de Contas e nem porque eles deveriam prevalecer sobre a decisão política da Câmara dos Vereadores. Mas agora, chegando ao ponto que é o foco da divergência, que já me foi antecipada, é a circunstância de que, anos após, essas contas se referem ao ano de 2016 e ao ano de 2017, e o mandato do prefeito, foram 2 mandatos, um que terminou, salvo engano, em 2017 e o outro que começou um terminou em 2016, as contas de 2016 foram rejeitadas, e o outro que começou em 2017, as contas foram rejeitadas, e ele saiu do cargo em 31 de dezembro de 2020. Em 2021, a nova administração entrou com uma ação de improbidade que focou apenas a questão de parcelamentos, porque o prefeito, ao ter rejeitado as contas em 2016, em 2017, ele ainda permaneceria no cargo até 2020, ele fez, de fato, parcelamentos com a Receita Federal que tinham em mira regularizar a situação do município perante a Prefeitura, perante a Receita Federal. Ocorre que, como a nova administração assumiu, esses parcelamentos que haviam formalmente regularizado a situação fiscal do município, eles não foram honrados e isso ensejou bloqueio de verbas de 100% do fundo de participação do município durante alguns períodos. A sentença na ação de improbidade registra que o requerido foi prefeito de Jaqueira,
nos anos de 2003 a 2016, 2017 a 2020, ocasião em que procedeu com vários parcelamentos com a Receita Federal proveniente de débito previdenciário não pagos pelo município com duração até 240 meses. Segue afirmando que o requerido não cumpriu os parcelamentos realizados, acarretando bloqueios integrais no fundo de participação do município e que a ausência desses repasses de contribuições e a ausência de pagamento desses parcelamentos ensejou dano ao erário de 18.129.000 na data do ajuizamento da ação. Exatamente porque os parcelamentos não foram honrados. A sentença, depois de analisar a legislação e a jurisprudência, sobretudo posterior à reforma na lei de improbidade, na parte decisória diz o seguinte: o cerne processual gira em torno da adesão a parcelamento para pagamento de débitos previdenciários e posteriormente não pagos, os quais teriam ferido princípios da administração pública e ensejado prejuízo ao erário. Todavia, não consta dos autos documentação apontando a origem desses débitos e os prejuízos advindos do parcelamento. Ademais, as condutas atribuídas na inicial ao requerido sequer se enquadram no inciso 11 da lei, que é o inciso que veda liberar verba pública sem observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. A sentença, então, diz que as condutas atribuídas à inicial não se enquadram nesse inciso de liberar verbas públicas sem a estrita observância das normas e não há indicação de liberação de verbas públicas de forma indevida e nem influência para aplicação dessa forma irregular. O que se aponta como improba por parte do requerido é a adesão a parcelamento e posterior inadimplemento. De mais a mais, não restou comprovado, com base nos novos parâmetros da lei de improbidade, que o requerido tenha agido com dolo no intuito de liberar verba pública sem observância das normas pertinentes. De igual forma, não ressai do processo algum dano que o erário tenha sofrido em virtude dos parcelamentos para pagamento das dívidas previdenciárias. Em verdade, as condutas imputadas ao réu como atentatórias aos princípios da administração pública, consubstanciadas em supostas irregularidades na adesão a parcelamentos, não merecem guarida, na medida em que o autor não logrou êxito em comprovar a real existência de prejuízo ao erário e, dessa forma, entendeu que o município não se desincumbiu de comprovar a desonestidade ou má-fé do demandado, porque nessa conduta, que era o alvo da ação, que era não cumprir os parcelamentos, não havia indicação de dolo específico. E não foi comprovado dano ao erário, eu entendo que seja em razão de não pagar, de aderir aos parcelamentos, como diz a sentença. E, por esse motivo, foi julgada improcedente essa ação de improbidade e não houve recurso contra ela. Penso, portanto, com a máxima vênia da divergência, que eu já me foi antecipando vênia, que não se enquadra a questão naquela jurisprudência do TSE que diz que, quando for julgada o mesmo tipo de ato, um ato idêntico, como diz o precedente, de improbidade, como não sendo um ato improbo, que, nesse caso, não haveria motivo para a impugnação do registro. Isso porque, de fato, é incontroverso que as contas foram rejeitadas pela Câmara Municipal nesses 2 anos e essa ação de improbidade, ao meu sentir, ela não versa os mesmos fatos versados no decreto que rejeitou as contas, sequer o que não foi considerado improbo na sentença foi ele aderir ao parcelamento, se entendeu que não havia comprovação de dolo
e nem de lesão ao erário pela adesão ao parcelamento, e que também o fato dele não ter cumprido o parcelamento não era um ato doloso que pudesse ensejar a inelegibilidade. Eu penso que, de fato, esse fato de haver um parcelamento e o parcelamento não ser cumprido, pode não ter sido cumprido. Essa ação foi em 2001 por vicissitudes posteriores pelas quais passou o município, até sob a administração anterior, mas que isso não tira o caráter, não foi julgado como não sendo ato de improbidade a seríssima conduta de recolher recursos dos servidores municipais e não repassá-los à Previdência e também não fazer o aporte patronal. E, por fim, realmente consta aqui do relatório que ele não repassou, que esses parcelamentos teriam origem em contribuições nos anos de 2003 a 2016 e 2017 a 2020, que essas dívidas foram objeto desse parcelamento, mas a sentença também deixa bem claro que nem consta dos autos, porque o que foi juntado na inicial foi só os documentos de parcelamento e não os documentos sobre os recolhimentos na época feitos dos servidores e não repassados ao INSS. Penso, portanto, que não é suficiente a sentença de improbidade nesta ação para infirmar a inelegibilidade com base nas duas rejeições de contas pela Câmara Municipal. Agradeço a atenção e agora eu vou fazer o que eu deveria ter feito no começo, que era cumprimentar todos os colegas presentes, todos os que nos assistem do auditório e da internet, Ministério Público, secretário, e desejar a todos um ótimo prosseguimento de sessão. Agradeço a Vossa Excelência, que, portanto, mantém o voto no sentido de negar provimento ao agravo e passo a palavra ao eminente ministro que destacou, Floriano de Azevedo Marques. Excelentíssima senhora presidente, em nome de quem cumprimento os demais ministros e a ministra corregedora, senhor secretário-geral Luiz Paulo, senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhores e senhoras advogados e advogados, advogado que acompanha a causa, meu trabalho ficou muito facilitado, ministra presidente, porque a réplica veio antes do voto. Então, eu não vou estorvá-los com a leitura do meu voto, que já foi descrito aqui, vou demarcar quais são os pontos que me levam à divergência. É incontroverso, a jurisprudência desse tribunal já afirmou que, nas hipóteses da linha G, é necessária a demonstração de dolo específico. Não é controverso que houve rejeição das contas pela Câmara Municipal. Como também não é controverso que as contas foram aprovadas com ressalta pelo Tribunal de Contas. Certo? Pois bem, nem no acórdão do Tribunal de Contas, nem no decreto que rejeitou as contas na Câmara Municipal, há caracterização do dolo específico. Em nenhum deles há caracterização patente do dolo específico. Também me parece incontroverso que a gestão financeira padeceu de erros censuráveis, graves. Erro grave não é dolo específico, que tem caracterização muito precisa. Pois bem, não está em discussão aqui se havia ou não condenação ou processo criminal contra o recorrido, né? E tampouco se houve ou não prevalência do Tribunal de Contas. O que nós temos aqui? Nós temos uma inelegibilidade pela linha G, sem nenhum documento nos autos, até o presente momento da decisão da ilustre ministra relatora, ora objeto aqui de agravo, que caracterize o dolo específico. Mais do que isso, chama a atenção para esse fato, houve uma ação de improbidade que discutia dois aspectos: se era ou não ilícito, improbidade, parcelamento e o inadimplemento das parcelas.
O ministro Isabel, divergindo do meu entendimento, diz que não era objeto o ilícito, a irregularidade nas contas, de não recolher as custas como devia ser feitas. Mas eu chamo a atenção dos senhores ministros. Se a ação de improbidade analisou como objeto do pedido a possível improbidade, mas rejeitou em parcelar os débitos, me parece subjacente ao pedido da improbidade julgado improcedente o fato de não ter pago, não ter recolhido, que é o fato ensejador do parcelamento. Portanto, é verdade que no objeto da ação de improbidade julgada improcedente, e lerei aqui um trecho da sentença, estava em discussão os mesmos fatos que levaram à rejeição das contas. E não só o juízo da improbidade não asseverou um dolo específico, como afastou a própria improbidade. E a nossa jurisprudência entende que a improbidade sem caracterização de dolo específico tampouco é fator autônomo de inelegibilidade. Qual que é o nosso fulcro da divergência aqui? É que, embora eu perfile como a ministra Isabel, entendendo que há uma margem de escrutínio para analisar os fatos ensejadores da rejeição das contas, para verificar e deduzir um dolo específico, nós estaríamos aqui tirando uma presunção de dolo específico numa irregularidade incontroversa, pelo simples fato de analisá-la como grave. Insisto, não há referência nas decisões de aprovação com ressalva do Tribunal de Contas a uma conduta dolosa, nem tampouco na rejeição das contas pela Câmara Municipal a pecha de ato doloso. O raciocínio que vem bem lançado no voto da ministra Isabel é: nenhum gestor deixa de recolher as contribuições patronais e a parte correspondente aos empregados das contribuições previdenciárias sem ter consciência do que está fazendo. Fato. Mas essa consciência per se caracteriza o dolo específico? Eu entendo que não. E mais, ministra Carmen, neste caso, há um fato que a própria ministra relatora traz e que está no acórdão da origem, que é a verificação de que, nos exercícios em que não houve o recolhimento, houve emergências que justificaram uma aplicação de recursos orçamentários emergenciais e, muito provavelmente, isso não está nos autos, mas aí sim é uma ilação natural, o gestor teve que fazer um equilíbrio orçamentário e optou por não recolher as contribuições previdenciárias e aderir a um parcelamento futuro que onera os exercícios orçamentários futuros, mas é uma conduta, digamos assim, razoável, plausível. Eu diria até que não é um erro grosseiro, para um contexto em que houve enchentes que demandaram um consumo emergencial de recursos orçamentários. Vejam, nós estamos aqui simplesmente discutindo a existência ou não de dolo específico, não de irregularidade orçamentária. Nem estamos em juízo de invalidação do juízo, do julgamento da Câmara Municipal. Na sentença da ação de improbidade, transcrita nos votos, no voto vencedor, o voto da maioria, o juízo da comarca de Marial afirma o seguinte: desta forma, tenho que o município de Jaqueira não se desincumbiu de comprovar a desonestidade, aqui um detalhe, a administração foi autora da ação de improbidade, comprovar a desonestidade ou a má-fé, que não se presume do demandado e, não obstante, não há na descrição dos fatos a indicação do dolo específico, da conduta do réu ou a incidência de ilícito civil, bem como não restou comprovado dano ao erário, o qual não pode ser presumido. Assim, não se assegura possível vislumbrar o enquadramento desses episódios em qualquer das hipóteses elencadas no artigo 10.11 da Lei de Improbidade. Dessarte, prossegue o juiz da ação de improbidade. O contexto Com a palavra, o ministro Floriano de Azevedo. Para comprovar a prática de atos de improbidade. Homem de pele clara, cabelos curtos, usa óculos e toga preta. Dolo específico na conduta imputada, sobretudo em razão da inexistência do dano ao erário de qualquer enriquecimento ilícito ou ainda da ofensa aos princípios da administração pública, a improcedência dos pedidos à medida que se impõe. Fecha-se aspas.
Caminhando para o final, se um juízo de conhecimento pleno dos atos de gestão do prefeito na gestão orçamentária, o juízo da ação de improbidade, onde a prova é muito maior do que a que nós estamos fazendo aqui em juízo de verificar a inelegibilidade, apurou que não houve comprovação de dolo específico, não me parece que nós tenhamos margem para, escrutinando o que está no acórdão, extrair que aquela conduta é prenhe de um dolo específico. Insisto, eu não nego a competência desse tribunal para fazer esta avaliação, mas era uma avaliação que pressupõe um linde, uma margem muito estreita, porquanto adstrita ao acórdão da origem. E no acordo de origem, a transcrição de uma sentença de ação de improbidade, repito, sobre os mesmos fatos, sobre a mesma imputação de ilícito, que expressamente afastou o dolo específico. Ademais, não cabe dizer que o objeto da ação de improbidade era distinto. Uma ação de improbidade que quis imputar improbidade no parcelamento e não no pagamento, e não pagamento de parcelas, compreende o ato de não recolhimento das contribuições, que é a causa justificadora do parcelamento. Portanto, eu divirjo do voto da eminente relatora no entendimento de que a ação de improbidade tem objeto distinto. Eu acho que o objeto que nós discutimos aqui continente, está dentro do continente da ação de improbidade por decorrência lógica. De outro lado, ao meu ver, para além de não ter ficado caracterizado nas decisões que ensejaram o enquadramento na linha G, ao meu ver, os fatos circunstanciados que estão no acórdão trazem elementos suficientes para, no mínimo, tornar duvidoso, tornar disputável a vontade subjetiva, a decisão subjetiva de delinquir, que é fato, componente inerente ao dolo específico. Dessa arte, para não estorvá-los mais, não me parece caracterizada a má-fé, a deliberada intenção de enriquecer ilicitamente ou de causar prejuízo ao erário ou de ofender a administração pública para obter benefício próprio ou para terceiro, que caracterizariam, dentro dos limites da súmula 24 do TSE, o necessário escrutínio aqui do dolo específico. De tal sorte, eu tenho um voto mais longo que eu disponibilizei, que eu, por divergir nesses dois aspectos, conteúdo da ação de improbidade que afastou o dolo específico e mesmo o enquadramento da conduta como prenhe de dolo específico, eu entendo não presentes os pressupostos para enquadramento na inelegibilidade da linha G, razão pela qual, pedindo vênias à ministra relatora, voto no sentido de conferir provimento ao agravo regimental e, diante deste provimento, negar provimento ao recurso especial, mantendo-se a decisão da origem. É como eu voto. Agradeço a Vossa Excelência, que então diverge no sentido de dar provimento ao agravo para negar provimento ao recurso especial. Pois não, ministra Isabel? Só para complementar, portanto, está bem claro que o foco da nossa divergência principal é que eu entendo que uma ação que tem por objeto o não cumprimento de um parcelamento não abrange o ato improbo acolhido pela Câmara Municipal de não repassar as contribuições, até porque penso que ele pode ter parcelado e depois não ter podido pagar o parcelamento. A meu ver, não há diferença alguma se esses débitos parcelados de que época são. Mas, além disso, eu queria enfatizar novamente que, além da questão do não repasse e não recolhimento da contribuição previdenciária, houve esses outros dois pontos, que foi o excesso de gastos com despesa de pessoal e o excesso de gasto nos dois últimos quadriênios do exercício, que foram fartamente descritos no voto do relator vencido, e em relação a eles, a única referência que há na corrente majoritária é a seguinte:
leio aqui o voto do desembargador Rogério Fialho. Com relação aos outros 2 pontos, os 2 outros fatos que teriam ensejado a rejeição das contas, eu noto que houve parecer do Tribunal de Contas do Estado, o órgão especializado, o órgão técnico e que decidiu pela aprovação daquelas contas. A Câmara dos Vereadores, num juízo político, entendeu por desaprová-las, embora o eminente vereador tenha entrado nos dados técnicos. O Tribunal de Contas do Estado opinou pela aprovação das contas. E aqui, em vários julgamentos, nós temos nos orientado pelo que diz o acórdão do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas, quando reprova as contas, dá a nota de improbidade nos termos do regimento do Tribunal de Pernambuco. E nós temos considerado o candidato elegível a depender do que está no parecer prévio do Tribunal de Contas. Portanto, esses 2 outros fundamentos, a meu ver, remanesceram indenes a essa ação de improbidade, na qual se alegou tão somente que seria improba a conduta relacionada ao parcelamento e ao não cumprimento do parcelamento. Aqui nós temos o minucioso do voto do relator vencido e o voto vencedor, que quanto a esses gravíssimos pontos apenas diz que, embora o vereador tenha entrado em dados técnicos, o juízo da Câmara era político e o técnico era do Tribunal de Contas, ou seja, ele se fiou apenas no Tribunal de Contas, no que vai contra a jurisprudência desse tribunal. Agradeço a tolerância dos colegas. Só para aclarar, porque eu não me fiz claro, tentei ser resumido. Minha divergência reside em 2 pontos. Primeiro e mais amplo. Nenhuma das condutas que levaram à rejeição das contas, ao meu ver, prediz dolo específico, inclusive gasto com funcionários. Senão, nós não vamos ter mais nenhum gestor elegível, que tiver rejeição de contas por irregularidades orçamentárias. Segundo, que, em particular, com o que tange ao mais grave no voto de Vossa Excelência, a ação de improbidade versava sobre isso. São 2 divergências distintas, uma mais ampla e, nesse caso em particular, focada na ação de improbidade. Pois não, ministro. O problema aqui foi a reiteração, por isso eu acho... Está claro, ministro. Eu tomo, portanto, os votos, retomando a ordem, ministro Antônio Carlos Ferreira como voto. A ministra relatora nega provimento ao agravo e o ministro que destacou dá provimento ao agravo para negar provimento ao recurso especial. Como vota Vossa Excelência? Muito obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência e peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos. Desejo a todos uma excelente noite. Minha senhora presidente, eu li os votos, ouvi os debates com a merecida atenção. A controvérsia já está muito bem debatida. Com a palavra, Antônio Carlos, ministro do TSE. O voto da relatora. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Ramos Tavares. Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, meus cumprimentos. Aproveito para, desde logo, também pedir licença para, na sua pessoa, cumprimentar todo o tribunal, cumprimentar o Procurador-Geral Eleitoral Adjunto. Com a palavra, ministro André Ramos Tavares. Aqui, em especial, o doutor Valdemar Alberto Borges Rodrigues. Senhora presidente, eu também estou negando o provimento, acompanhando o voto na integralidade da ministra relatora, da ministra Isabel Galotti, pedindo todas as vênias ao ministro Vistor. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Nunes Marques, vice-presidente. Cumprimento a eminente presidente, ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes. Presidente, essa matéria, a discussão trazida é muito relevante. Com a palavra, ministro Nunes Marques, vice-presidente do TSE. A observação que eu trarei é em face da relevância dessa discussão para não permitir que ela passe alheia a tudo que foi debatido. Eu entendo que o mais relevante hoje que está sendo discutido no âmbito do órgão de cúpula da Justiça Eleitoral é se é possível ou não, diante da análise fática e das circunstâncias, buscando alguma excepcionalidade, o afastamento da automação da aplicação vinculante do que dispõe o artigo 681, inovado pela Lei 9.983 de 2000. Voltando um pouco à fita, eu sou da época da fita,
voltando um pouco da fita. Antes de se colocar essa conduta de apropriação indébita de contribuição previdenciária como dolo, tanto o STJ como o Supremo Tribunal Federal, cada um tinha uma interpretação diferente. O Supremo, inclusive, permitia que logo após o recolhimento, o tipo penal fosse expungido. O que acontece? Com a vinda da norma, com os termos que estabelecido no 68A caput, inciso 1, entendo que tem razão a ministra Isabel Galotti. A conduta, a mera não transferência dos valores, já configura o dolo. Então, não há mais a necessidade de outro elemento. Bom, o que traz o ministro Floriano, e não foi dito daqui, mas está no voto de Sua Excelência, que é relevante, aí volto agora ao que eu iniciei, é possível, mesmo diante do estabelecido na norma, na aferição dos fatos em si verificando uma justificativa minimamente plausível para que esses valores não fossem recolhidos 1 ou 2, 3 meses, afastar esse dolo, ou seja, a vontade de se apropriar indevidamente de valores que não pertencem àquele erário. E eu entendo que também tem razão o ministro Floriano. Então, trazendo uma decisão kubitschekiana, para não dizer salomônica, as duas correntes eu entendo que estão certas. A ministra traz o efeito vinculante e é como deve ser feito, essa análise fria da norma, mas o ministro Floriano traz a discussão da possibilidade ou não de, diante de alguma excepcionalidade, se afastar o dolo. Ora, no próprio âmbito penal é possível, por que aqui não seria possível? Agora, concluindo, por que neste caso eu acompanho a ministra Galotti? Porque, em que pese ter sido suscitada uma justificativa em relação à ocorrência de uma excepcionalidade que poderia justificar essa não transferência, que seria enchente na cidade, isso não foi trazido. Quer dizer, estamos em sede de instância de não revolvimento, mas não houve um debate aprofundado, houve apenas uma menção, uma simples menção, que esse teria sido o motivo pelo qual a municipalidade não teria feito a transferência dos recolhimentos previdenciários. Então, me posicionando da seguinte forma, entendo como a ministra Isabel que a partir da nova redação do 68A e do seu inciso 1, a análise tem que ser fria e a mera não transferência já configura por si só o dolo. Concordando em parte com o ministro Floriano, que é possível, sim, diante da análise fática, análise do contexto, e existindo uma situação excepcional que justifique a faixa a intenção de se apropriar, é possível, sim, se afastar o dolo. E no caso concreto, volto a dizer, peço venha ao ministro Floriano e acompanhe a ministra Galotti, porque não verifiquei, no caso em análise, essa excepcionalidade. Agradeço a Vossa Excelência, que, portanto, acompanha a relatora, como voto eminente ministro André Mendonça. Agradeço, senhora presidente, a quem cumprimento, em nome de Vossa Excelência, os eminentes ministros, vice-procurador-geral eleitoral e todos aqueles que nos acompanham. Senhora presidente, esse caso me chama a atenção, além da peculiaridade própria dele, que ele guarda muita correlação com o caso da semana passada, que nós julgamos do município de Mongaguá, no estado de São Paulo. E me chama a atenção porque aqui o número de ilícitos é menor do que aquele que nós julgamos. Porque lá, além da questão das contribuições, nós tínhamos propaganda em período vedado, nós tínhamos gastos outros. Então, se naquele já havia razão, com muito mais razão, no presente caso eu acompanho a eminente relatora. Agradeço a Vossa Excelência. Também eu vou pedir vênia ao eminente ministro Floriano para acompanhar a relatora, considerando que os ilícitos estão demonstrados. Portanto, andou bem, na minha compreensão, a ministra relatora ao dar provimento ao recurso especial e proclama o resultado que o tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo, vencido o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, que dava provimento ao agravo e negava provimento ao recurso especial. Apregou para julgamento
o recurso especial eleitoral número 0600-276-08, procedente de Fortaleza, relatado pelo ministro Floriano de Azevedo Marques, com vista ao ministro Antônio Carlos Ferreira. Recorrente a Francinete Alves de Oliveira Gifone e recorrido do Ministério Público Eleitoral. Este recurso especial foi interposto contra a acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, que manteve o indeferimento de registro de candidatura de candidata ao cargo de vereadora no município de Fortaleza, eleições de 2024, e na sessão de 17 de dezembro de 2024, o ministro relator votou no sentido de prover o recurso especial eleitoral, reformando o acórdão recorrido e afastando a causa de inelegibilidade decorrente de demissão do serviço público, deferindo o registro de candidatura da recorrente ao cargo de vereador. Naquela sentada, antecipou o pedido de vista o ministro Antônio Carlos Ferreira, a quem agora passo a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. O caso em análise envolve candidata não eleita vereadora nas eleições de 2024. A candidata foi professora da Universidade Federal do Cariri e, em 2015, pediu exoneração do referido cargo público. Posteriormente, em 2020, a universidade converteu sua exoneração em demissão, por constatar que a servidora havia quebrado o regime de dedicação exclusiva. O ponto controvertido, senhora presidente, eminentes ministros, reside na definição do marco temporal para a contagem do prazo de 8 anos de inelegibilidade previsto no artigo 1º, inciso 1, a linha O, da Lei Complementar 64. Se a data da exoneração original, abril de 2015, ou da data da conversão em demissão, abril de 2020. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, manteve o indeferimento do registro de candidatura, por entender que a inelegibilidade deve ser contada a partir da publicação do ato de demissão no Diário Oficial da União, no caso 16/4 de 2020, e não da data da exoneração original convertida em demissão, 15 de abril de 2015, concluindo que o prazo de 8 anos da inelegibilidade ainda não havia se esgotado para as eleições de 2024. O eminente ministro relator, em seu cuidadoso voto, deu provimento ao recurso por entender que, sendo o ato de conversão dotado de efeitos retroativos, o prazo de inelegibilidade deve ser contado a partir da exoneração original, 2015, estando já transcorrido em 2024. Eu peço vênia ao eminente ministro relator para dele divergir quanto ao mérito, embora acompanhe nas questões preliminares. Divirjo da conclusão manifestada, compreendendo que não se coaduna com a melhor exegese do dispositivo legal em questão o entendimento de que, por se tratar de ato administrativo de conversão na esfera eleitoral, seus efeitos retroagem à data do ato original de exoneração, o que levaria ao término do prazo de inelegibilidade em 15 de abril de 2023, antes, portanto, do pleito de 2024. O artigo 1º, inciso 1, a linha O da Lei Complementar 64, estabelece que são inelegíveis os que foram demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo judicial pelo prazo de 8 anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Note-se que o legislador, ao fixar o termo inicial da inelegibilidade, usou a expressão contado da decisão, evidenciando a opção de que o marco temporal deve ser o momento do efetivo reconhecimento da infração pela autoridade competente, materializado na decisão que impõe a penalidade de demissão. E cito a propósito, senhor presidente, a manifestação da Procuradoria-Geral Eleitoral, o fato que gera inelegibilidade é o ato sancionatório de demissão, não o ato voluntário de pedido de exoneração, que não tem natureza sancionatória. No ponto, destaco o entendimento firmado por esta Corte Superior no julgamento do agravo regimental no recurso ordinário número 578, dígito 27, de relatoria da eminente ministra Luciana Lossi,
publicado em outubro de 2014, no qual foi mantido o indeferimento do pedido de registro de candidato que teve sua exoneração convertida em destituição de cargo em comissão, visto que a referida pena possui natureza jurídica de penalidade administrativa equivalente à demissão, a atrair a causa de inelegibilidade em debate. E transcrevo, senhora presidente, a ementa desse julgado e prossigo no voto. Nos termos desse julgado, a contagem do prazo de inelegibilidade de 8 anos, previsto na linha O, no inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64, teve início com a publicação da portaria que converteu a exoneração em pena de destituição. Nessa linha, não se pode confundir com as mais respeitosas vênias o efeito retroativo da conversão para fins administrativos com o marco inicial da inelegibilidade para fins eleitorais. Como é sabido, embora guarde relação até mesmo de complementariedade com outros ramos do direito, inclusive o administrativo e o constitucional, o direito eleitoral possui regime jurídico próprio, com um sistema normativo específico e princípios autônomos e exclusivos que lhe asseguram indiscutível autonomia no ordenamento jurídico brasileiro. Senhora presidente, permita-me até aqui lembrar que a retroação da esfera administrativa, ela em nada beneficia o servidor, né? No caso aqui, se adotássemos essa retroação para fins eleitorais, seria um benefício, né? E prossigo. O direito eleitoral é um instrumento garantidor da legitimidade da representação política, tem foco nos direitos políticos fundamentais e é pautado por uma temporalidade cíclica, períodos eleitorais, enquanto o administrativo se concentra na eficiência da gestão pública, tem finalidade precípua a organização da administração pública, a prestação de serviços públicos e a operação de forma contínua. E nessa esteira, vale-me a lógica interpretativa adotada por esse Tribunal Superior no julgamento do recurso ordinário eleitoral 060 1423 do Acre, que teve origem no Acre, de relatoria do eminente ministro Edson Fachin. E no texto que trago aqui no voto, um trecho do texto do voto, peço licença para dispensar a leitura. De forma análoga, no presente caso, deve prevalecer a interpretação própria do direito eleitoral acerca do marco inicial da inelegibilidade previsto no artigo 1º, inciso 1, a linha O da Lei Complementar 64, notadamente em deferência à opção do legislador pelo uso da expressão contado da decisão. Como assentado no referido julgado, que citei, de relatoria do ministro Fachin, a interpretação sistemática do processo de decodificação no sentido das normas eleitorais impõe ao intérprete considerar o ordenamento eleitoral é mais do que um mero agregado de normas, consubstanciando, pelo contrário, uma estrutura coerente, dentro da qual as regras componentes devem, sempre que possível, ser compreendidas como elementos que convivem em harmonia, em harmônica conexão. Essa coerência sistêmica, no caso em análise, materializa-se precisamente na interpretação de que a inelegibilidade seja contada a partir da efetiva imposição da sanção demissória, pois apenas essa leitura prestigia adequadamente os valores da moralidade administrativa e da lisura do processo eleitoral, evitando que infrações graves, descobertas e sancionadas tardiamente, resultem em um período de inelegibilidade substancialmente reduzido, em clara afronta ao caráter preventivo da norma. Com efeito, caso consideremos 2015 como marco inicial da inelegibilidade, alcançaríamos uma situação de desprestígio à finalidade da lei de inelegibilidades. Isso porque, como a conversão do ato só ocorreu em 2020, a candidata pôde participar livremente das eleições de 2016 e 2018, período em que a conduta irregular sequer havia sido descoberta e sancionada, de modo que a inabilitação de 8 anos prevista pelo legislador acabaria na prática reduzida a apenas 3 anos, uma vez que o impedimento só passou a ser conhecido e oponível a partir da conversão em 2020.
Essa interpretação esvaziaria a finalidade da norma e sua função de proteger a moralidade administrativa. Feitas essas breves considerações, peço vênia ao eminente relator para reafirmar minha compreensão acerca do caso concreto, no sentido de que, para fins de inelegibilidade, o que importa é a data da efetiva imposição da sanção demissória e não eventuais marcos temporais retroativos estabelecidos no âmbito administrativo. E trago no voto também trechos do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, e destaco, por fim, que não compete à Justiça Eleitoral, nos termos do enunciado 41 da súmula desse tribunal, analisar o acerto ou desacerto da decisão administrativa que impôs a demissão, sendo apenas cabível verificar, objetivamente, a data em que tal sanção foi efetivamente imposta para fins de contagem do prazo de inelegibilidade. Ante o exposto, senhora presidente, renovando o meu pedido de vênia ao eminente relator, voto pelo não provimento do recurso especial, mantendo o indeferimento do registro de candidatura da recorrente. É como voto, senhor. Agradeço a Vossa Excelência, que, portanto, vota no sentido de negar provimento ao recurso especial, divergindo do eminente ministro relator, como vota o ministro Ramos Tavares. Senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, renovando meus cumprimentos, eu pedindo aqui também todas as vênias ao ministro relator e até compreendendo bem as razões do seu voto e da bem sedimentada doutrina de direito administrativo a respeito da retroatividade, do efeito retroativo dessa conversão, mas eu penso que é importante, neste caso, em alguns outros, claro, mantermos aqui as peculiaridades do sistema eleitoral. Eu penso que aqui nós estamos diante de a linha O, que expressamente requer como marco inicial a data da decisão. Ou seja, é necessário que tenhamos o órgão certificador tomando essa decisão para que a partir daí se inicie a contagem do prazo. Até para se evitar situações como esta, mencionadas pelo ministro Antônio Carlos, no seu voto divergente, em que nós estaríamos praticamente reduzindo o período de inelegibilidade. De maneira que, então, pedindo todas as vênias ao ministro relator, senhora presidente, eu estou acompanhando o ministro Antônio Carlos para não dar provimento, mantendo, portanto, indeferido o registro. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Nunes Marques, como vota? Renovo os cumprimentos a todos. Senhora presidente, eu também peço vênia para acompanhar o voto da divergência. Eu entendo que, se não houvesse norma cogente, expressa, poderíamos manter como prevalente a retroatividade no âmbito administrativo, que produz os seus efeitos até que o Poder Judiciário diga de forma contrária. Está produzindo os efeitos no âmbito administrativo. Mas, se aquela decisão administrativa ela é atingida por uma lei eleitoral ou por uma lei processual, ela pode ser mitigada ou simplesmente afastada. Nesse caso, nós temos uma lei expressa, como já foi repisado, a linha O, inciso 1, artigo 1º da Lei 64 de 90, que o núcleo que gera inelegibilidade é a demissão. E o dia a qual o prazo inicial é a data da decisão. Isso está expresso na norma. Então, nesse caso, eu entendo que, em que pese, não se está discutindo e nem mitigando ou afastando a decisão do âmbito administrativo, ou sequer questionando, para fins eleitorais, deve ser mantido a regra legal. E o caso poderia ter sido pior. No caso dos autos, houve a mitigação de 8 para 3 anos. Mas se a data da demissão tivesse sido em 2024, o que é que acontece? Essa candidata participaria, enquanto exonerada, de 2 pleitos, chegando em 24, era retroativa, ou seja, ela não seria alcançada por um dia de inelegibilidade. É algo que já, entendo, já chama mais atenção da necessidade de mantermos, pelo menos, essa posição. Pedindo vênia, é assim que eu vou, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro André Mendonça, como vota? Agradeço, senhora presidente, renovando os cumprimentos. Peço vênia ao eminente relator e acompanho a divergência trazida pelo ministro Antônio Carlos Ferreira. Ministra Isabel Galotti.
como voto? Olha, presidente, esse caso é um caso ímpar, porque essa senhora, ela foi alvo de um processo disciplinar por acumulação de cargo de dedicação exclusiva, ou seja, ela tinha 2 cargos e ela não poderia acumular. Então, nós não temos mais detalhes nos autos, até porque a recorrente alega, um dos seus fundamentos do recurso especial é cerceamento de defesa, porque, segundo ela, não houve a juntada do processo administrativo que levou a essa demissão, mas meramente da portaria que efetivamente consta aqui da sentença confirmada pelo acórdão. O motivo dela ter sido declarada inelegível foi essa portaria, uma vez que não foi juntado o processo em que exarada essa portaria. Converter a exoneração efetivada pela portaria tal de 15 de abril de 2015 da servidora Francinete em demissão por ter incidido na infração disciplinar de quebra do regime de dedicação exclusiva da universidade. Então, o que se tem incontroverso é que era uma servidora da Universidade Federal, que ela foi alvo desse processo disciplinar por estar acumulando indevidamente um cargo de dedicação exclusiva e que ela própria fez um pedido de exoneração e houve uma portaria de 15 de abril de 2015 exonerando a pedido a recorrente do cargo. Ocorre que esse processo, ele continuou, ela ficou afastada do cargo por vontade própria, já que ela própria pediu a exoneração e, no entanto, o processo não perdeu o seu objeto. O processo prosseguiu na instância administrativa, culminando em maio de 2019, com uma portaria que foi publicada apenas em 7 de abril de 2020, nesse sentido, converto a exoneração que foi feita na portaria de 2015 em demissão por ter incidido em quebra do regime de dedicação exclusiva à universidade com fundamento no inciso 4º do artigo 132 da Lei 8.112. Quando nós vamos a esse artigo 132 da Lei 8.112, eu imaginei que tivesse dito que configurava improbidade o ato de acumular cargo apesar do regime de dedicação exclusiva. Mas o que diz esse artigo 132, que foi o fundamento exclusivo dessa portaria? Porque o objetivo dessa portaria era dar termo a esse processo administrativo de verificação da acumulação indevida de cargos. Não foi um ato de desvio de recursos públicos, de malversação de verbas públicas ou algum desses que nós vemos frequentemente tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Aqui o ato que foi considerado pela Justiça Eleitoral como um ato improbo foi essa condenação por essa infração disciplinar de quebra do regime de dedicação exclusiva à universidade. E o fundamento não foi um artigo da Lei dos Servidores Públicos que dissesse que acumular indevidamente cargos é improbidade. O fundamento foi um artigo da Lei de Servidores do Regime Único que diz: a demissão será aplicada nos seguintes casos: crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual, improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa, insubordinação grave, ofensa física, aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, lesão aos cofres públicos, corrupção, acumulação ilegal de cargos, tem acumulação ilegal de cargos. Dá pena de demissão. Exato. Então, eu acho que está até equivocado. É um erro material dessa portaria
fundamentar no inciso 4º ao invés do inciso adequado, que seria pena de demissão por acumulação ilegal de cargos. Mas na portaria está descrito, a infração está descrita. A infração foi quebra do regime de dedicação exclusiva à universidade. Mas eu entendo que eu posso tipificar o fundamento, ou seja, eu acho que parece-me até um erro material estar tipificado no inciso 4º de improbidade administrativa e não no inciso 12, que também gera demissão, que é a acumulação ilegal de cargos. Como não foi juntada pelo impugnante o inteiro teor desse processo, e isso foi o motivo da preliminar de cerceamento de defesa recusada na origem, sob o fundamento de que bastava a portaria, não se sabe se ela fez alguma outra coisa, não se sabe se ela sabia que essa acumulação era vedada, ou presume-se que soubesse, porque ela deve ter assinado um contrato de dedicação exclusiva, não se sabe em que circunstâncias. O que se sabe é que ela, diante desse processo, ela decidiu se exonerar e foi deferido num ato administrativo de 2015. Se esse processo tivesse sido levado a termo sem que ela tivesse pedido a exoneração na época, ela teria ficado 5 anos a mais trabalhando e recebendo salário, ou melhor, remuneração, vencimentos. Esses vencimentos, na linha da jurisprudência predominante, são irrepetíveis, porque, de fato, eles corresponderam ao exercício do cargo. Ela podia até não ter direito de acumular 2 cargos, mas a jurisprudência diz que seria enriquecimento ilícito da administração haver aproveitado do trabalho dela ao longo desses 5 anos e ela ter que devolver o dinheiro. Então, eu penso que nem isso pode... Essa portaria, ela apenas converteu uma exoneração 5 anos depois que já estava surtindo efeito, que a servidora já não mais trabalhava nesse cargo, já não mais recebia, ela converteu para aplicar essa pena de demissão. Mas essa pena de demissão perdeu objeto em 2015 e que ela própria se afastou do cargo. Qual é o objeto de uma pena de demissão a quem já está demitido por vontade própria e com ato de demissão publicado no Diário Oficial? Porque se houvesse uma outra pena, se a portaria dissesse assim, converter a exoneração por ter em demissão, porque infringiu essa regra disciplinar e impusesse alguma outra penalidade de censura que fosse macular os seus registros funcionais de multa, ou qualquer outra espécie de punição, eu penso que teria objeto. Mas se o fim do processo foi apenas esse, demitir quem já estava demitido, eu penso que, a meu ver, que isso não justifica a inelegibilidade, até porque a inelegibilidade, nos termos da lei vigente, e quando ela se exonerou, ela não tinha em mira afastar uma possível causa de inelegibilidade. Ela se exonerou certamente porque ela tomou consciência que era ilegal essa acumulação. Talvez ela até tivesse receio de perder os 2 cargos, ou de ter que devolver dinheiro a despeito dessa jurisprudência, mas não se pode imaginar que em 2015, quando ela fez esse pedido de exoneração, ela já buscasse evitar uma inelegibilidade administrativa em 2020. Penso, portanto, que não estamos aqui diante de um ato doloso de improbidade cometido em 2015 com finalidade de causar desfalque ao erário ou de causar enriquecimento próprio, porque ela trabalhou de fato até 2015, em 2015 ela se exonerou. Então, por essa fundamentação, eu acrescento a essa fundamentação do eminente relator, a minha é mais profunda, porque penso que isso não seria uma cláusula de inelegibilidade, uma portaria que converte uma
exoneração a pedido em demissão, salvo se isso fosse para evitar um processo administrativo por outro tipo de conduta, para evitar um processo penal. Mas nessas circunstâncias em que ela estava sendo acusada de acumulação indevida e ela própria já se exonerou e a administração aceitou esse ato, penso até que é uma forma da administração agir contra a própria conduta, um venire contra factum próprio, essa punição de ter essa exoneração numa demissão por uma causa tipificada em lei, apenas com pena de demissão e não mais com outro tipo de pena. Agora, se superada essa minha tese, que é mais profunda, eu acompanho o fundamento do ministro Floriano, porque penso que ela já está, desde 2015, privada da acumulação por conduta própria e que a inelegibilidade aqui não era uma consequência sequer passível de ser previsível na época que ela quisesse se furtar a uma inelegibilidade futura. Então, acompanho o voto do eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência. Eu peço vênia ao ministro relator e também à ministra Isabel Galotti agora para acompanhar a divergência, entendendo que, como foi exposto desde o voto vistor do eminente ministro Antônio Carlos, está taxativo no acórdão, data de início da sanção, 16/4/2020. Portanto, qualquer outro dado esbarraria na súmula 24 desse Tribunal Superior Eleitoral e nós não podemos desfazer nem refazer atos que tenham sido levados a efeito pelos órgãos competentes. Dizia o ministro Aliomar Balieiro, no Supremo Tribunal Federal, que juiz não é psiquiatra, nem, ele dizia pai de santo, nem, enfim, não é uma pessoa que possa receber alguma entidade para verificar o que passou na cabeça. Não somos psiquiatras de jeito nenhum para saber o que passou. O que nós sabemos são dos fatos, os fatos estão narrados, esta narrativa aqui, e principalmente, narrativa não, este relato, isto aqui é um relato com atos que tem os dados específicos. O entendimento do ministro relator é no sentido de que a causa de inelegibilidade não se teria configurado, a divergência apresenta exatamente que, em face da data, e o ministro Antônio Carlos foi taxativo, estamos falando de marco temporal aqui. Qual é o marco no qual se inicia? A data da demissão. A data da demissão aqui é essa, as razões, o porquê realmente não estão nem no processo, nem poderia ser objeto, na minha compreensão, com todas as venas de entendimento contrário, de compreensões diferentes, razão pela qual, como disse, estou acompanhando a divergência com as venas do ministro relator e da ministra Isabel Galotti e proclamo o resultado que o tribunal, por maioria, negou o provimento ao recurso especial, mantendo-se, portanto, o indeferimento do registro de candidatura da recorrente, vencidos o ministro relator e a ministra Isabel Galotti, redigirá o acórdão o ministro Antônio Carlos. Apregou para julgamento os embargos de declaração no recurso especial eleitoral número 0600-242-56, procedente de Belfort Roxo, Rio de Janeiro, relatado pelo eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, embargante Fábio Augusto de Oliveira Brasil. São embargos opostos contra o acordo deste Tribunal Superior Eleitoral, que manteve indeferimento de registro de candidatura de vereador do município de Belfort Roxo nas eleições de 2024, foi destacado neste caso, não foi apregoado isoladamente, ministro, pela importância do caso e apenas para que o próprio plenário, achei que era importante, que reiterasse uma tese tão significativa, de relevância, e que Vossa Excelência mesmo, como relator, chamou a atenção na ocasião, e somente por isso é que eu estou trazendo neste plenário com este destaque. Passo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, senhora presidente. O voto que submeto aos eminentes ministros tem 22 páginas, onde eu enfrento uma a uma das alegações contidas nos embargos de declaração e procuro afastar a existência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão
na decisão recorrida, no acórdão recorrido. Eu peço licença a Vossa Excelência, se eu puder seguir pela ementa e fico à disposição dos colegas. Claro, foi inclusive distribuído já gentilmente por Vossa Excelência. Por favor. São embargos de declaração opostos a acórdão desse Tribunal Superior que negou o provimento a recurso especial, mantendo por conseguinte aresto regional que concluiu pelo indeferimento do registro de candidato vinculado à organização criminosa paramilitar, ainda que por fundamento diverso. Há uma questão em debate se há contradição ou omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de recurso integrativo. O embargante, à míngua de vícios ou máculas existentes no acórdão questionado, tão somente tenciona desconstituí-lo por meio da indicação de teses defensivas travestidas de contradição e ou omissões que se revelam inábeis a alterar a conclusão do julgado. Não há falar em vícios no acórdão embargado, o qual demonstra com clareza que não se admitirá a participação de nenhum elemento vinculado a grupo paramilitar ou criminoso ao longo do processo eleitoral, em estrita observância ao artigo 17, parágrafo 4º da Constituição Federal, norma de eficácia plena e, por isso, de aplicabilidade imediata. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não enseja a oposição de declaratórios, essa é a jurisprudência desta Corte. Na linha da jurisprudência desse tribunal, o acolhimento dos embargos de declaração, tanto para fins de pré-questionamento quanto para atribuição de efeitos infringentes, pressupõe a existência de um dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Por isso, senhor presidente, eu estou rejeitando os embargos de declaração. Pois não. O ministro relator rejeita os embargos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento o agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 0600-014, -12, procedente de Carnaíba, Pernambuco, relatado pelo eminente ministro Ramos Tavares, sendo agravante Joseilma Kiduti Sobreira e agravado o Partido Socialista Brasileiro Municipal. Aqui é um agravo interposto contra a decisão, pelo qual foi mantido o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, que julgando procedente representação por propaganda eleitoral antecipada negativa nas eleições de 2024. Tem a palavra o eminente ministro Ramos Tavares. Obrigado, senhora presidente. Eu, pedindo licença, farei um resumo. Fiz distribuir anteriormente já o meu voto. Aqui, então, como anunciado, é um agravo regimental interposto por candidata ao cargo de prefeito de Carnaíba, Pernambuco, nas eleições de 2020. Contra a decisão pela qual neguei o seguimento ao agravo que questionava a não admissão do especial apresentado em face do acórdão do TRE de Pernambuco, que manteve a procedência da representação por propaganda eleitoral antecipada e condenou o agravante ao pagamento de multa no valor de R$10 mil nos termos da nossa legislação. Na decisão agravada, neguei o seguimento ao recurso especial interposto em virtude da incidência das súmulas 24, 30 e 29 desse tribunal. Neste agravo, a insurgente se limitou a reproduzir os argumentos apresentados nos recursos anteriores, sem infirmar especificamente os fundamentos dessa decisão impugnada. Essa deficiência, como sabemos, atrai então a incidência da súmula 26 deste tribunal e, portanto, a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos. Além disso, senhor presidente, avançando um pouco e muito rapidamente para falar de 3 tópicos, o TRE identificou a existência do chamamento eleitor para votar na candidata nas seguintes expressões que constavam das postagens veiculadas. Eu vou mencionar aqui 2. Vamos ter a primeira mulher prefeita. Outra, cumprimentar a futura prefeita, que, se Deus quiser, será a primeira prefeita mulher a governar a terra de Zé Dantas. O acórdão regional, nestes termos em que foi proferido, ele está em consonância com a nossa jurisprudência e, portanto, apliquei aqui a súmula 30. Quanto ao conhecimento prévio da candidata beneficiária, o Tribunal de Origem consignou que ela participou ativamente do evento e fez uso na sua rede social, Instagram, para republicar essas postagens. Então, diante desse cenário, entendo que rever esse entendimento acabaria também por extrapolar os limites da súmula 24. E, por fim, nos termos da súmula 29 desse tribunal, a divergência entre os julgados
que se preste a configurar o necessário dissídio jurisprudencial, que pode fundamentar um recurso, não pode ser, não cabe a divergência dentro do mesmo tribunal. De maneira, então, senhora presidente, que eu estou negando provimento ao agravo regimental. Vossa Excelência, portanto, o ministro relator, portanto, nega provimento a este agravo, indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento as duas listas dessa pauta relatadas pelo eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Elas foram afixadas no quadro ao lado da entrada do plenário. Julgamento em lista. Previamente divulgados na internet. A lista número 1 tem 2 processos que são agravos regimentais, o primeiro em recurso especial eleitoral, o segundo em agravo em recurso especial eleitoral. O ministro relator nega provimento aos agravos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Lista número 2, relatada também pelo ministro Floriano de Azevedo Marques, 2 processos, são agravos regimentais, o primeiro em recurso especial, o segundo em agravo em recurso especial, e nestes casos, o ministro relator não conhece dos agravos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, não conheceu dos agravos nos termos do voto do relator. Indago dos senhores ministros se há alguma matéria urgente posta em mesa. Antes de encerrar a sessão, eu gostaria de apenas dar uma nota breve. Hoje, 25 de março, é o dia da Constituição. A primeira Constituição brasileira, de 25 de março de 1824, foi outorgada exatamente neste dia, por isso foi proclamado. Desde ontem, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, está com a iluminação específica em razão desta homenagem que é feita. E considerando a importância da Constituição, e principalmente para nós do Tribunal Superior Eleitoral, chamado Tribunal da Democracia, hoje baseado exatamente numa Constituição democrática, pese o dia ser comemorado pela Constituição de 1824, mas é da maior importância que a gente, neste mês que se comemoraram também os 40 anos da redemocratização, que o Dia da Constituição tenha este significado de nós todos pensarmos e podermos projetar e, no nosso caso, trabalharmos numa área que é exatamente a que regula a vida de todos os brasileiros, das relações do Estado brasileiro com outros estados, um respeito integral a todas as pessoas, todas as cidadãs e todos os cidadãos, tudo baseado para o Estado Democrático de Direito nesta Constituição, daí a importância deste dia. Eu, portanto, faço o registro, que também é importante para o Poder Judiciário independente, imparcial, e que é baseado exatamente na formulação e na sistematização constitucional. Não havendo mais processos a serem julgados, eu agradeço a presença de todos os senhores ministros, do senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhoras advogadas, senhores advogados, servidores públicos. Declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Muito obrigada. O Direto do Plenário fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continue com a programação da TV Justiça e até a próxima sessão. Tchau.